Olá, que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar, chegando aí na sua casa com o sinal do satélite. Estamos também por canal digital aberto em muitas cidades e pelo sinal da internet no nosso YouTube, se você ainda não acessou, TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos falar sobre assuntos a começar pela nossa alimentação, principalmente você que comeu muito nesse Natal, né? Nós vamos entender alimentos que nós vemos na Bíblia, por que faziam mais bem à saúde do que hoje? Será que tem a ver com os produtos industrializados, com esse tipo de consumo que hoje nós fazemos? Então daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto com a engenheira de alimentos, a Michele Rigon, que já está aqui com a gente. Vamos ainda falar sobre a síndrome do pôr do sol. Você já ouviu falar sobre isso? Inclusive um sinal de demência. Então nós vamos também entender mais sobre este assunto de saúde. Vamos ainda conhecer um novo conceito sobre o consumo de moda, o famoso guarda-roupas compartilhado. E ainda no programa de hoje vamos falar sobre o trabalho das pastorais dentro de hospitais, que faz muita diferença na recuperação dos doentes. Então fique aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. Se a gente fosse falar sobre a alimentação se baseando na própria Bíblia, a gente tem ali alguns alimentos, né? Claro, não são receitas escritas, mas a gente percebe um costume, hábitos que as pessoas tinham e também vemos que eles viviam muito mais. Então a gente queria entender um pouco dessa relação da saúde com a alimentação. Até porque hoje se fala muito sobre industrializados na nossa alimentação. É o que a gente vive principalmente, não é? Que acaba sendo, de alguma forma, um inimigo da nossa saúde. Então a gente convidou aqui a Michele Rigon Speyer, que é engenheira de alimentos. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Carol. Uma satisfação estar aqui novamente. Eu que agradeço. Vamos falar um pouco sobre esse paralelo, né? Um tempo tão antigo, né, como o caso da Bíblia. Muito se aprendeu ali do Egito, não é? Se a gente vai para o Antigo Testamento também, mas o Novo Testamento também traz ensinamentos para a gente com relação à alimentação. Eu queria que primeiramente você mencionasse alguns desses alimentos que aparecem ali. Então, na Bíblia, nós vemos várias citações sobre alguns alimentos que, inclusive, já se vinham sendo citados e relatados lá dos antigos sumérios, babilônios, o Antigo Egito. E na Bíblia se cita muito, né? Então, consumo de cereais, sementes, o azeite de oliva, frutas como tâmaras, uvas, também carnes, né? O carneiro, a cabra era muito consumido, né? E citado na Bíblia. Ovos, leite, né? E outros assim voltados a vegetais. Vegetais como legumes. Que se vê muitas citações, né? E a antiguidade relata esses itens que eu acabei, de citar. Mas então, se a gente for pensar, é muito parecido com o que a gente consome hoje, né? O que é a diferença? Seria realmente a industrialização dos alimentos? Até quando a gente pega esses mais naturais ou não? Não, porque antigamente não existia uma modificação genética nesses grãos. Por exemplo, os cereais, que hoje o trigo, as nossas sementes cereais já passaram por processamento genético, alteração genética. Ou quando são plantados, a agricultura ela precisa ter alguns produtos aplicados para combater pragas de campo, como pesticidas, agrotóxicos. Embora a gente esteja consumindo alguns produtos naturais in natura, porém o processamento para evitar esse tipo de pragas, e pestes do campo, se usa muitos produtos químicos. Então, antigamente era original, era plantado ali praticamente, né? No quintal praticamente, não é isso? No quintal, a natureza. Então eram variedades naturais, originais, que o organismo humano era capaz, sim, de assimilar, digerir. Então, quando antigamente se processava os cereais para produzir o pão,
Os cereais eram moídos, a fermentação era natural, porque não Sim. existia o fermento que tem hoje. E esse processo natural levava mais de um dia. E esse processo natural degradava alguns compostos que não eram muito bem digeríveis pelo nosso organismo. Hoje não. A fermentação é rápida. O pão francês é 1 hora, Entendi. 1h30, né? E o trigo, ele tem um alto teor de glúten pela modificação genética, né? Ah, Pras farinhas não era tanto fortes. glúten naquela época. Não, Entendi. não. E o glúten hoje, ele é uma macromolécula, é uma proteína Tá. que o nosso corpo não está acostumado, isso os indivíduos em geral, né? Não é facilmente digerível. Não deu tempo nem do organismo adaptar, talvez, a esse alimento. Isso. Entendi. Não que o glúten seja um vilão, porque ele é muito importante para dar o volume no pão, maciez. Então, o pão bem fofinho, macio, que todo mundo gosta de comer. Mas, por outro lado, por exemplo, a indústria acaba enriquecendo a farinha de trigo com mais glúten. Então, pode ver, se vocês verificarem os rótulos de embalagens, está lá: trigo enriquecido com glúten. E esse teor a mais, o nosso corpo não está acostumado. Entendi. Pelo nosso DNA. Nossa informação genética expressa uma produção de enzimas que está aqui no nosso trato digestivo, né? Intestinal, com ácidos biliares, ácido clorídrico. Porém, essa dose um pouquinho aumentada já, muita gente, além de ter problemas, né, como doença celíaca, muitas pessoas têm alguns sintomas que não, muitas vezes não é diagnosticada pelo alimento que ela está consumindo, por algum aditivo químico, né, algum agrotóxico, e acaba trazendo alguns sintomas assim pro organismo, né? Interessante. Então a gente está falando não somente de um processo de indústria envolvido, como você falou, mas também a forma como ele é modificado já na origem, na plantação, a distribuição, a rapidez com que isso é processado, tudo isso influencia. E eu acredito também que a quantidade de comida que se ingeria na época não era tanta, né? Eles faziam muito mais jejuns do que a gente faz, eles comiam menos do que a gente come. Isso também acho que afeta a saúde, né? Isso é um ponto bem importante que tu traz aqui, porque antigamente a alimentação era para sobrevivência, para ter energia, para caça, as mulheres para cuidar da prole, então, enquanto né, os homens iam à caça, trazer o alimento para a subsistência, né, para a sobrevivência. E hoje o alimento, ele não tem essa só função para a gente a consumo de sobrevivência, mas sim trazer o prazer, o paladar, né? E muitas vezes a gente não para quando a gente tem saciedade, né? Sim, a gente sim. Um tudo isso, né? Ou alguma coisa que nos dá uma sensação de prazer. E isso sim, como acabam, a gente né? sabe que tudo é equilíbrio, né? Às vezes a gente acaba, e a população exagerando em alguns itens, em alguns pontos. Sim, com certeza. Michele, eu agradeço, viu, a sua presença aqui hoje. Obrigada eu que agradeço, por trazer esse tema pra gente. Obrigada Sempre pela bem-vinda. oportunidade, pelo convite. Obrigada a você. Agora nós vamos falar sobre meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou um plano para aumentar em 360 mil hectares as áreas verdes das cidades até o ano de 2045. A estratégia inédita aumenta a presença de áreas verdes nas cidades e contribui para melhorar o ambiente urbano, o clima e a qualidade de vida. O Planal também busca reduzir as ilhas de calor e aperfeiçoar a gestão das águas pluviais, tornando as cidades mais sustentáveis e resilientes aos eventos extremos. Lançado na COP30, o plano foca em aumentar o número de moradores com pelo menos 3 árvores no entorno e garante que todos vivam a, no máximo, 300 metros de uma área verde. Bom, agora nós vamos falar sobre segurança aí na sua casa. Você sabe que esquentar água, principalmente em alguns equipamentos, requer certos cuidados, porque a gente já ouviu falar de muitos acidentes com água sendo esquentada dentro do micro-ondas, por exemplo, mas não se limita ao micro-ondas, tá? Então a gente separou aqui essas dicas para você, mas cuidados, né? Acompanhe comigo.
Uma situação doméstica comum que pode carregar perigos inesperados. O superaquecimento da água no micro-ondas. Especialistas alertam que aquecer a água neste aparelho pode, surpreendentemente, levar a explosões quando o líquido é perturbado, um fenômeno conhecido como ebulição retardada. O superaquecimento ocorre ou acontece quando a água é aquecida acima dos 100 graus sem com que ela ferva. Isso pode gerar um risco potencial, ou seja, quando a água ferve de forma explosiva. Então a água fica 102, 105, 110 graus sem que haja formação de bolhas. Esse é o momento perigoso. A pessoa inadvertidamente abre o micro-ondas, no próprio abrir o micro-ondas, essa água superaquecida, ela pode formar vapor explosivamente dentro da água. E aí, nesse momento, a expansão do vapor leva gotas de água fervendo, para fora do micro-ondas e pode atingir a pessoa. Esse evento pode causar queimaduras graves e o entendimento e prevenção deste risco são essenciais para a segurança na cozinha. Se for fazer chá, coloca alguma partícula sólida, algum ingrediente sólido, se for o caso, da bebida que está sendo preparada, levar algum ingrediente sólido, coloca junto com a água no micro-ondas durante o aquecimento. Ou aquece a água num fogo, que aí não tem esse risco de superaquecimento e nenhum risco de explosão. E para evitar acidentes, cientistas e especialistas em segurança doméstica oferecem várias dicas. Entre elas estão: aguarde antes de abrir. Após o ciclo do aquecimento, é prudente esperar alguns segundos antes de abrir a porta do micro-ondas. Isso permite que qualquer superaquecimento se dissipe de forma segura. Manuseio cuidadoso. Evitar pegar imediatamente o recipiente com água aquecida e usar luvas térmicas pode reduzir o risco de queimaduras. Não reaqueça sem interrupção. Não é recomendável reaquecer líquidos continuamente sem retirá-los do micro-ondas após uma primeira etapa de aquecimento. Evite garrafas de vidro temperado. Esses recipientes podem ser mais frágeis sob o calor intenso e liberar toxinas. Prefira recipientes apropriados para o micro-ondas. E após esses cuidados que você vai ter aí na sua casa, vamos também com dicas para a sua higiene bucal. Preste atenção. Para tudo o que você está fazendo agora, porque eu sei que quando você está aqui acompanhando a TV Evangelizar é para fortalecer sua fé, não é verdade? Buscar momento de intimidade com Deus e, claro, cuidar do nosso corpo, templo vivo do Espírito Santo. É nesse momento que a gente presta atenção, sabe por quê? Deus protege a gente, mas Ele também espera que a gente faça a nossa parte. Cuide da nossa boca, até porque é por ela que nós abençoamos, que nós oramos, rezamos, proclamamos o nome de Jesus das Santas Chagas. Mas é também pela nossa boca que entram quase 80% das doenças que afetam o nosso corpo. Gengiva sangra, afta, mau hálito, garganta inflamada, tudo isso é o corpo pedindo socorro. E é por isso que existe a linha Tridal, tratamento odontológico completo, que está dentro dos maiores hospitais do Brasil, inclusive referências em tratamento de câncer. A Tridal não tem álcool, não arde, pode ser usada por crianças a partir dos 4 anos de idade. Se está grávida, pode usar. Diabéticos, até mesmo diabetes gestacional. Se você estiver amamentando, usando aparelho, alinhador, até mesmo dentadura. Ou, se você hoje está passando por uma quimioterapia, sabe quem anda passando? Está sofrendo com boca seca? Nesses casos, a nossa saliva traz conforto, alívio e proteção. E é por isso que eu digo que é o melhor que existe hoje no mercado. Tratamento odontológico dentro de casa, com preço justo que toda a família pode compartilhar. E olha só, não é só eu que indico, quem usa, confia e recomenda, é o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. Essa é a linha que ele tem lá na casa dele e usa todo dia para cuidar da saúde bucal. E é porque ele é generoso, nós preparamos um super presente para você. Essa imagem linda, a capelinha de Jesus das Santas Chagas, cheia de fé, forte, para abençoar sua casa, sua família. Ela é presente para você que ligar a partir de agora. 50% de desconto no kit da Tridal. Compra um, leva 2, mais a capelinha. 0800 590 0435.
E você já ouviu falar sobre a síndrome do pôr do sol? Nós vamos entender um pouco mais daqui a pouquinho. Fica aqui com a gente, nós saímos para um breve intervalo com imagens da cidade de Crato, no Ceará, que nos acompanha pelo canal aberto 39.1. A cidade é terra natal de Padre Cícero Romão Batista, uma figura central na religiosidade do Cariri. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E voltamos para falar sobre criatividade do brasileiro que gosta de empreender, muitas vezes por necessidade, mas tenho certeza que essa história vai inspirar você, inclusive pode até ser uma fonte para que você tenha a sua própria ideia. Às vezes a gente acha que falta tempo para certas coisas, não é? A história aqui da Bianca, você vai ver, começou ali a fazer uns sabonetes artesanais e o processo de criatividade entra em como ela fez essas vendas, que envolve o marido dela. Preste atenção. A Bianca, desde pequena, sempre inventou alguma forma de ganhar dinheiro. Demitida de seu emprego em uma editora durante os cortes massivos provocados pela pandemia, ela encontrou na dificuldade uma porta para um novo recomeço. A minha sogra, ela chegou para mim e ela falou assim: vamos trabalhar comigo, né? Você está fazendo cursos de marketing. E aí fui lá e comecei a fazer o marketing da empresa dela. Ela ensinava as pessoas a fazer sabonetes artesanais. E nessa de ensinar, eu editava todos os vídeos dela, ensinando a fazer. Então eu comecei a aprender a fazer o sabonete editando os vídeos dela. E não demorou muito para que a curiosidade se transformasse em paixão e pouco tempo depois em profissão. Foi através de cursos de marketing digital que a Bianca conseguiu habilidades para a confecção dos sabonetes e também descobriu técnicas para comercializá-los. E as alunas dela falavam assim: ok, eu sei fazer o sabonete, mas como que eu faço para vender os meus sabonetes artesanais? Então eu comecei a ajudar, a dar dicas ali para as próprias alunas dela. Eu comecei a me apaixonar por ensinar o marketing, ensinar as vendas para as alunas dela. O empreendimento de Bianca não apenas prosperou na produção e venda de sabonetes artesanais, mas também se destacou pela originalidade na distribuição. Através de uma parceria com seu marido, motorista de aplicativo, os sabonetes encontraram um novo canal de vendas, direto aos passageiros, dobrando a renda do casal. A gente foi muito despretensioso, né? Achou ali, vai ter uma renda extra, algo pequeno, mas logo no primeiro dia a gente já se surpreendeu. E daí eu comecei a ver estratégias para vendas, eu já estava convivendo com a minha esposa ali, que ela ensina sobre isso, então para mim também foi muito mais fácil. E me cativei pelo negócio também e começamos a vender no carro. A história da Bianca é um testemunho poderoso do espírito empreendedor, mostrando que mesmo nos momentos mais desafiadores é possível reescrever a trajetória e alcançar novos horizontes de sucesso e realização, porque a vida não para. Para mim é uma terapia e dessa terapia, desse amor muito grande, ainda vem uma fonte de renda assim que é muito boa. Eu quero muito que Deus abra as portas na minha vida, mas Deus já abriu as portas, sabe? É só a gente ir até elas, se colocar em movimento para ultrapassar essas portas. Depende de nós, porque a parte de Deus está sempre perfeita. E depois dessa história inspiradora, nós vamos trazer aqui um tema para você que pode inclusive trazer alguns esclarecimentos com relação a confusões, a demência. Nós vamos falar sobre a síndrome do pôr do sol. Talvez você já tenha conhecido como síndrome crepuscular, que também é um nome alternativo. E, na verdade, traz ali um período de
confusão mesmo. Algumas pessoas acabam não sabendo o que aconteceu, né? Não sei se tem a ver com fechamento de ciclo, é por isso que a gente convidou aqui um especialista para falar sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Rodolfo Augusto Alves Pedrão, médico geriatra, né, meu querido? Obrigado. Obrigada a você, viu? Conta pra gente um pouquinho o que é essa síndrome. Muitos pacientes com demência, no final da tarde, no começo da noite, começam a experimentar sintomas de agitação, de confusão mental, querer ir para casa já estando em casa, ansiedade, nervosismo, gritos. Então, foi determinado o tema, né, síndrome do pôr do sol, Sundowne, síndrome do entardecer, por conta desse momento em que esse transtorno comportamental aparece. Que geralmente é ali mesmo no fim do dia, quando Sim. está anoitecendo. Fim do dia, começo da noite, mas pode se estender pela noite inteira. Mas ele é exclusivo de pacientes com demência? É bem mais prevalente, é mais comum em pacientes com demência, mas idosos que não têm demência ainda, mas que têm algum risco para isso, podem aparecer, Então podem ter. ele pode ser, então, até um alerta? Exatamente, um alerta de que alguma coisa não vai muito bem, né? Entendi. Fica mais agitado o paciente. Fica mais confuso, pede para ir para casa, fica nervoso, desorientado, ansioso, com medo. E isso é frequente? Acontece de vez em quando? Varia a frequência dos sintomas, varia do mesmo paciente, de acordo com a época do ano. É mais comum nos meses de outono e de inverno, dependendo da situação clínica do paciente também. Mas os pacientes com demência mais avançada, que têm comprometimento cognitivo mais intenso, eles apresentam isso de modo mais frequente. Entendi. Agora, o tratamento, ele vai ser da demência, imagino, mas tem algo que possa acalmar esse paciente também nessas síndromes? Curiosamente, o tratamento da demência vem junto, mas em segundo plano. É mesmo? O tratamento, o manejo ambiental, assim, né? Tentando prever problemas de comportamento, desestabilizar o paciente, deixá-lo mais tranquilo ao longo da tarde, nessa entrada da noite, evitar muito agito, muito estímulo com som, com ruído. Uma rotina talvez ajude. Estabelecer uma rotina bem específica para o paciente, evitar viagem, evitar mudança de ambiente para esses pacientes que são mais comprometidos, ajuda bastante. Entendi. Então vai mexer no estilo de vida ali, nessa rotina dele como um todo. Isso, no próprio ambiente. Cuidados, né? Outras situações, né? Tentar resolver as questões que o paciente tem que são passíveis de resolução. Então, ele está com dor, ele está com déficit visual, déficit auditivo, está depressivo, sem medicamento. Essas situações, o controle dessas enfermidades pode minimizar a síndrome do pôr do sol. Sim, entendi. Existem medicamentos específicos, mas nem todos funcionam para todo mundo, né? Remédios para estimular, assim, hormônio do sono, antidepressivo, calmantes, entre aspas, são os antipsicóticos. E, curiosamente, para essa síndrome, que é uma dificuldade de relaxar, de dormir, para a maioria dos pacientes com demência, os soníferos, que são os tarjas pretas, os benzodiazepínicos, eles podem colocar lenha na fogueira. O idoso é um pouquinho diferente. Então, há que se tomar cautela para escolher o tratamento farmacológico quando ele é indicado, né? Entendi. É difícil de acertar a medicação? Você falou que tem as suas... É um quebra-cabeças, assim, porque cada paciente tem um contexto, né? Então, há que ver cada paciente como um contexto específico, apoiar a família, orientar. O estresse do cuidador é bem presente, né? A pessoa que está junto ali, o familiar, cansa muito, perde a paciência às vezes. Então, não só o paciente, mas tem que ver a família como um todo. E dependendo do caso, existem medicamentos que podem ser tentados, às vezes não dá certo, mas aí vai para um plano B. Então, é uma arte ali cuidar disso. Sim, eu imagino. Eu vou aproveitar a sua expertise aqui como geriatra para entender um pouco dessa área ali dos pacientes idosos, né? Quando que a gente pode perceber se eles têm uma tendência para demência? Existe algo que possa ser feito até como forma preventiva, por exemplo? Todos nós, ao longo da nossa vida, temos que se prevenir, né? Nos prevenir disso. Já então, desde sempre? Desde sempre. Ter uma vida ativa, intelectualmente, atividade física, evitar comportamentos de risco assim, inadequados. Fumar, beber demais, sedentarismo. Isso tudo tem já assim, uma comprovação com demência também. Existe uma correlação entre doenças cardiovasculares e demências, né? Então, a pessoa que tem diabetes, pressão alta, que fuma, outras situações de saúde que comprometem os vasos sanguíneos trazem maior risco para terem demências, né? Entendi. As demências são mais frequentes a partir dos 65, 70 anos e
a partir de que surgem sintomas iniciais, assim, claro, a pessoa já tentou se cuidar antes, mas a partir de que surgem sintomas iniciais, o indivíduo está com alguma dificuldade de fazer as atividades que ele fazia antes, está esquecendo coisas, atividades mais complexas que demandam mais uma organização logística maior, então lidar com finanças, dirigir carro, andar por lugares nos quais ele não tem muito hábito. Esse é um sinal de alerta se há alguma dificuldade nessas atividades mais difíceis. Quando a doença já está mais evidente, para o dia a dia fica mais óbvio, né? Mas primeiro vem os sinais de alerta nessas atividades que são mais complexas, que demandam mais coordenação do sistema nervoso central para que elas sejam executadas. O senhor mencionou a idade, geralmente ali em torno de 65 anos, mas pode aparecer antes? Pode, são menos frequentes as demências de início mais precoce, mas de modo geral é uma doença de idosos mesmo. Sim, mas e quando o paciente procura antes dessa idade, já é possível um tratamento? Ou até mesmo, como o senhor falou, né, vai olhar a rotina, vai ver o que dá para mudar? Sempre há a possibilidade de ajustar, né? Infelizmente não existem medicamentos ainda hoje, estão em desenvolvimento, estudos né? que fazem, que evoluem, que mudam muito a evolução da doença. Existem remédios novos que estão no mercado, são promissores, mas ainda é meio cedo. Mas sempre há algo a se fazer para o paciente e para a família, certamente. Que legal, que bom. Isso é uma boa notícia, né? Mas nós temos que cuidar, então, desde já, né? Não importa a idade. Todo mundo. Porque daí o senhor vai ter condições de ajudar melhor os idosos também, né? Quando chegar a nossa vez, né, O ideal doutor? é a gente não precisar intervir muito, né? Sim. Quanto menos, melhor, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Pela sua Parabéns presença. pelo programa e por abordar um tema tão importante. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Obrigado. Agora vamos falar da Vision X e da sua visão. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias, eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão. Nós vamos falar agora sobre algo, no mínimo, curioso, que é a tal da fruta do milagre. Dizem alguns, principalmente nas redes sociais, que se você come um pedacinho dela, as frutas azedas, ou enfim, as comidas azedas, acabam tendo um gosto mais doce, né? Como se ela transformasse ali, não sei como que age. Mas também tem casos de pessoas com alergia, então também pode ser algo para se cuidar. A gente preparou aqui para você algo para que pudesse conhecer melhor esta fruta do milagre. Preste atenção. Você já escutou falar da fruta do milagre? A fruta do milagre tem viralizado nas redes sociais devido a uma substância presente em sua composição, que transforma sabores azedos em doce. Essa frutinha aqui é a fruta do milagre, pessoal, isso mesmo. O que tem de diferente nessa fruta? Seu nome vem pelo fato de se consumida após 2 minutos
já pode comer qualquer coisa azeda que vai estar totalmente doce. Porém, a tal frutinha já mostrou que não é tão milagrosa assim. A assistente de direção do programa Mais Você da TV Globo foi parar no hospital com uma crise alérgica após comer a fruta. O médico que atendeu a assistente explicou que o caroço e a folha do alimento podem causar queimaduras na boca e na faringe de quem consumir. Ou seja, de milagrosa, a fruta passou a ser perigosa. Mas calma, porque agora eu estou aqui no Mercado São Sebastião, que fica no centro de Fortaleza e é um dos mais tradicionais equipamentos de comércio da cidade. E aqui a gente pode encontrar muita comida típica, utensílios regionais e várias bancas de verduras e frutas também. E será que aqui a gente vai encontrar essa tal fruta milagrosa? Estou procurando uma fruta que ela é uma fruta milagrosa. O que é ácido, ela deixa doce. A senhora já viu essa fruta? Não. Já viu essa fruta? Essa fruta que deixa as coisas doces, a senhora já viu? Não. Quando se trata dessa tal fruta milagrosa, você tem ela aí para vender? Na verdade, não. Mas a gente consegue substituir ela tranquilamente com o iame, com a pitomba, siriguela. As pitaias, eu tenho pitá amarelo e vermelho, são extremamente saudáveis. Então, vamos falar com quem entende? A nutricionista Caroline Mota, que vai nos falar se as nossas frutas são milagrosas. As nossas frutas são milagrosas. Nós temos vários indícios de algumas pessoas que ainda querem questionar o poder delas, principalmente pela questão da frutose. Mas a frutose da fruta, ela vem acompanhada de muitas vitaminas, minerais, fibras, e isso lentifica mais a absorção desse açúcar. Então podem ficar tranquilos, inclusive diabéticos, é só ter uma boa orientação nutricional. Virou aí, né? O nosso Brasil tá cheio de frutas milagrosas. E cuidado ao consumir o que você não conhece. Tenha sempre a orientação de um profissional. E a nossa atenção vai agora para a obra de Maurício de Souza, que passou a ser considerada patrimônio cultural imaterial da cidade de São Paulo. A lei foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes e a ideia é mostrar a relevância cultural que o universo da Turma da Mônica tem. E as homenagens para o cartunista não param por aí. A prefeitura também informou que em 2026, 90 esculturas dos quadrinhos serão espalhados por todas as regiões de São Paulo. Então você já sabe que a partir de agora pode se deparar, a partir do ano que vem, né? Se deparar com mais Maurício de Souza por aí. A gente vai sair para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre guarda-roupa compartilhado. Já pensou que ideia boa? Você poder escolher de um guarda-roupa que não é seu, né? Como que funciona essa ideia? Nós vamos falar sobre isso, então volte comigo daqui a pouquinho. Saímos com imagens da cidade de Dourados, que fica no estado do Mato Grosso do Sul e nos acompanha pelo canal 39.1. Embora tenha se tornado município em 1935, a área já funcionava como colônia militar de Dourados desde 1861, durante a Guerra do Paraguai. Já eu volto. E eu volto com você para falar sobre uma ideia que pode ser, inclusive, muito boa para você economizar dinheiro, para você renovar seu guarda-roupa, sem ter que ficar comprando muitas coisas, porque essa ideia aqui é de um guarda-roupa compartilhado. É um novo consumo, uma moda que vem mais sustentável, não é? Essa matéria da Franciele Thien mostra os detalhes para você. Quem nunca entrou em uma loja, escolheu uma peça de roupa que acabou sendo usada uma ou duas vezes e talvez nunca tenha saído do cabide.
Uma loja em Cascavel trouxe um novo conceito para acabar com os armários lotados e ter uma variedade de roupas sem ter que gastar muito. Sempre estar de look novo, contribuindo com a sustentabilidade e com a economia financeira. É o guarda-roupa compartilhado. São aproximadamente 8.000 peças de roupas. E para quem vai viajar, dá para sair daqui com a mala pronta. Para pensar que cada dia que passa os apartamentos, os espaços estão menores. Então como que você vai ter casacos, um monte de roupa, todas as roupas que você tem vontade? Seria um closet gigantesco. E também realmente para a sustentabilidade da roupa, para a vida útil da roupa. A ideia é realmente fazer com que as pessoas aluguem roupas, montem malas. E não é só aluguel. Tem venda também, mas além das vestimentas, há acessórios, como bolsas, cintos, bijuterias, que podem ser alugadas. Aqui, todas as peças também estão à venda, com exceção das bolsas e acessórios. Bolsas e acessórios a gente só aluga. Todas as peças são peças de marcas que são analisadas de acordo com o que está em alta na moda e peças que são atemporais para fazer parte desse closet. Para alugar, basta escolher um dos pacotes. O mais em conta possui 4 peças de roupas para 4 dias e custa R$ 150. Ellen, sempre que viaja, vai à loja para escolher roupas diferentes. Ela não tem muita paciência para desarrumar a mala. Para ela, alugar roupas e devolver do jeito que levou é uma praticidade. Eu chego aqui, já tenho eu sei que já são peças de boa qualidade, então eu chego aqui, já tenho variadas peças, eu só chego, alugo, uso e devolvo. Não preciso me preocupar em estar lavando. Se eu for viajar, eu saio com a mala pronta, só chego e devolvo. Eu gosto bastante de peças de frio, né, que são peças que a gente não costuma ter muito no guarda-roupa. Então, casacos pesados, alguma blusa de lã, são peças que ocupam muito espaço e aqui tem por um valor muito mais acessível do que se você for comprar, né? Um casaco, uma blusa, mas também variadas peças, desde calça a vestido. Então, eu loco sempre um pouco de tudo. E olha, falando em projetos criativos, esse que a gente vai falar para você agora, tem como ideia principal ajudar as famílias, principalmente o contraturno das crianças. Muitas vezes as mães, os pais ficam preocupados do que a criança vai fazer. Então entra o projeto Taquari. Ele está dentro de uma área da Mata Atlântica e há 11 anos já atende a comunidade do bairro de Campina Grande do Sul. Vamos conhecer. Em uma pequena comunidade escondida entre os resquícios da Mata Atlântica, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, cerca de 300 pessoas são atendidas pelo projeto Taquari. O projeto foi criado pela Adriele. Para ela, uma missão de Deus que foi fortalecida após o pai ser curado de um câncer. Foi aonde que eu entendi que a minha missão era maior aqui na Terra, que era ajudar mais. Foi quando eu fiz um voto com Deus, se ele curasse meu pai, eu ajudaria seu povo. E assim se cumpriu. Meu pai foi curado do dia para a noite e eu tô aqui. Vai para 12 anos nessa missão. É uma forma de agradecimento porque, graças a Deus, a gente foi curado e a gente propôs ajudar de uma forma, ajudar as crianças assim para agradecer pelo que aconteceu com a gente. E quanto nós pudermos, nós estamos aí. Aqui, onde antigamente era uma pequena mercearia, agora é a sede do projeto. A dona Terezinha está no projeto desde o início e para ela é um prazer ajudar o próximo. É um prazer, muita alegria. Faço de coração. É a maior alegria que a gente tem é ver as crianças felizes, né? E aqui é assim, vários voluntários fazendo um pouquinho pelo próximo. O projeto é maravilhoso. Então a gente precisa do projeto para poder dar um up na comunidade, né? Em momentos específicos a gente pode estar ali dando esse apoio, suporte, né? Em amor, em cuidado, em atenção, né? Então isso é muito prazeroso, né? Na verdade. A gente ganha mais do que eles, né? E você chega e vê uma criança te esperando com alegria nos olhos assim, a gente
tem vontade de ficar aqui, né? A gente tem vontade de vir mais vezes, assim. Então é uma alegria, assim, muito grande mesmo para nós. Há 11 anos, o projeto se tornou um suporte vital para a comunidade. Um pilar de esperança, um lugar de refúgio, superação e desenvolvimento pessoal. Me senti muito renovada, me senti muito feliz. Depois que eu estou aqui, eu sou outra pessoa. O projeto ajuda bastante família. E estamos aí, né, com bastante família cadastrada para ter mais ajuda, a mais próxima família ainda. Aqui elas participam de atividades como no contraturno escolar. A Isabelle adora o projeto e o que ela mais gosta é jogar futebol. Eu gosto de chutar bola e eu aprendi, quando eu não sabia chutar bola, eu aprendi. A história do projeto Taquari mostra que a vida é assim, cheia de altos e baixos, mas com o apoio de pessoas que se doam pelo próximo, fazem do projeto um lugar onde as pessoas podem sonhar com um futuro melhor. Agora você vai conhecer um trabalho belíssimo que é feito pelas pastorais dentro dos hospitais, que leva fé, que leva oração, até mesmo música. Para os pacientes, acaba ajudando muito as famílias que estão ali, né? Porque a gente tem que pensar que a família toda acaba se envolvendo muito, dependendo do tipo de doença, não é isso? Então a gente precisa olhar e fazer tudo o que a gente pode. É o que está fazendo a pastoral. Preste atenção. Pelos corredores de um lugar onde tantos enfrentam a dor, a música se espalha. É com alegria que eles levam a hóstia consagrada àqueles enfermos que procuram força mais especial nas orações. Foi assim no quarto do Luciano. O pedreiro de 66 anos escorregou e caiu de um telhado. Chegou a se emocionar ao receber a comunhão. O carinho de vocês foi muito ótimo do pessoal aí. Nossa, é maravilhoso, né? Não tem o que pague. Dona Gracília, há alguns meses passou por angioplastia. Dessa vez, enquanto esperava por novos exames que precisava realizar, foi para a capela rezar. É bem importante para a gente se apegar bastante com Deus, né? E pedir a oração para Deus iluminar a gente ser bem encaminhada e os médicos também, né? Encaminhar as mãos dos médicos, né? Para fazer uma boa cirurgia para a gente, né? Atendendo e visitando, como o Papa diz, uma igreja em saída, indo até os quartos, aos UTIs, aos acompanhantes que estão nas salas de espera. E a capela também está sempre aberta. E na oração diária do Santo Rosário tem todas as manhãs. Das orações do terço que sempre tem às mãos, o Rafael tem certeza que veio a força que ele quase já não tinha para recuperar a saúde. Foi aqui que eu encontrei coragem, porque para mim parecia que era impossível eu sair daqui. E ganhou força? Ganhei força. Onde eu também assistia missas no quarto, né? Que tem várias, principalmente também ali da Evangelizar, acompanhava os programas também, principalmente as quinta-feiras de adoração, que eu achava muito importante, muito bonito, né? Tudo isso vem nos fortalecer, né? É um trabalho silencioso e de muita fé que percorre os quartos e UTIs do hospital. Aqui juntos, funcionários da Pastoral dos Hospitais e uma tropa de 300 voluntários procuram ampliar o acolhimento aos pacientes. Os resultados são bonitas lições de vida, de força, bonitas lições de fé. Histórias como a de Dona Arlene Xavier, 76 anos de uma vida bem vivida e com muita fé. A caminhada aqui às vezes é de dor, de angústia, mas ela sabe que tem muito a agradecer. É difícil, mas eu creio em Deus e estou aqui. E quando a gente olha para esse tipo de projeto, voluntariado, nós nos perguntamos o que é que está por trás disso, não é? E por trás disso está uma pessoa com fé, uma pessoa que tem esperança, que compartilha aquela espiritualidade que ela tem. E a gente faz isso aqui na Obra Evangelizar quando nós chegamos na casa, na sua casa e na casa de tantas famílias, para evangelizar.
levando essa espiritualidade, levando essa esperança. E é assim que as pessoas vão se alimentando. Por isso é tão importante você que está aqui junto com a gente e faz este trabalho de evangelização. Mas o meu convite é para você que está aqui me assistindo e ainda não é associado da obra. Se você é a favor de fazer a caridade, se você acredita que nós precisamos sim ajudar as pessoas com aquilo que nós temos de melhor, com os nossos dons, então ajude esta obra, porque é isso que nós fazemos. Quando a gente entra na casa das pessoas com esse conteúdo que é gratuito, 24 horas que a gente produz aqui, para alimentar a fé, a espiritualidade de quem nos assiste, e é assim que as nossas ações vão se transformando. Então eu faço um convite a você, a nossa equipe está te aguardando aqui. É só você fazer o cadastro com a gente por esse número que está aparecendo aí na sua tela, e aí você começa a receber os boletos para fazer as suas doações. Lembrando que as doações são voluntárias, ou seja, você define o valor que você pode nos ajudar e a gente se compromete em evangelizar 100% com a sua ajuda. Então, muito obrigada por fazer parte da família Evangelizar é Preciso. Agora eu quero te levar para uma cidade muito quente, mas olha, Maringá, que fica aqui no estado do Paraná, tem uma vantagem, né? A gente pode se refrescar de diversas formas. Eles já inovaram com o caldo de cana, que não apenas fica geladinho ali, tem um frozen, que é diferente. Frozen cana de açúcar. Como que a gente vende isso para estrangeiro? Me fala, né? Vamos entender aqui nessa matéria. Acompanhe comigo. Caldo ou garapa. Esse suco que sai da cana é uma bebida com alguns benefícios para a saúde. Tá precisando aumentar a energia? Ele é bom. Fortalecer o sistema imunológico? É bom também. O dia está muito quente? Ele é sempre uma ótima opção. O preparo é simples, basta passar a cana no moedor e a bebida está pronta. Essa é a forma mais comum de se encontrar o caldo de cana pelo Brasil, mas em Maringá, no Paraná, ele ganhou novas cores e sabores. Por aqui, dá para encontrar até 10 opções de caldo de cana. Do mais comum, com limão, gengibre, abacaxi, até graviola, morango, uva e maracujá. E tudo começou de uma forma muito inusitada. Na verdade, a gente quando começou já tinha 3 sabores. Aí, quando foi lançado o filme da Barbie, a cidade inteira estava decorada de rosa e a gente decidiu fazer o de morango, que seria rosa também. Aí a gente foi experimentando outros sabores e acrescentando até chegar a esses 10. Aproveitando o apreço que o maringaense tem pela bebida, o Marcos foi além dos sabores diferentes e trouxe um novo jeito de consumir o caldo de cana. A gente foi até São Paulo para conhecer e decidiu trazer aqui para Maringá, porque é uma novidade na cidade que ninguém tinha, né? E como é que foi no dia que vocês lançaram o Frozen? Foi muita correria. O povo estava bem curioso para saber como que era e deu muita gente. São 5 opções em uma textura diferente. O preparo também é rápido e o sabor e a refrescância são garantidos. Agora um recadinho da Sonolife para você dormir melhor. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora. Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna? Hérnia de disco, bico de papagaio? Alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia, acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? O meu nome é Josina Xavier de Souza. Há 6 meses que eu estou tomando Sonolife. Tudo que eu fiz, se eu não tivesse feito, eu acho que eu nem estaria mais andando. Estava numa condição que... Mas depois que eu comprei o colchão, que eu estou usando, não sinto mais esse desconforto como eu sentia. Sentia muita dor, muita. Nossa, não aguentava nem andar. Olha, gente, vocês que estão em dúvida, pode comprar, que faz muito bem para a saúde. Viu só? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. A Sonolife também conta com tecido com tratamento zero bactéria e a exclusiva espuma Protex com densidade progressiva que ajudará a alinhar sua
coluna e a sua postura de maneira natural. Acordar renovado todos os dias, sem dores e com disposição para aproveitar. Ai, gente, isso não tem preço. Ligue agora e aproveite a promoção de Fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. Sonolife é pura satisfação. Não espere mais, ligue agora. Agora o nosso repórter Victor Souza traz para você, diretamente do Ceará, o Ceará em Miniatura, que é o projeto desse museu belíssimo e que você vai conhecer comigo agora. Agora, eu estou aqui na frente do galpão do Instituto Intervalo, aqui em Fortaleza. Aqui dentro desse galpão tem algo muito curioso que eu tenho certeza que você e todos que estão nos acompanhando vão amar. Vejam só, é o Museu Ceará em Miniatura. A gente vai dar agora uma viagem pelo tempo em alguns locais aqui de Fortaleza, do nosso Ceará. Eu tenho certeza que você vai amar. Vem comigo! O Instituto Intervalo é uma instituição do terceiro setor, fica dentro do condomínio Espiritual Arapuru, em Fortaleza, Ceará, e é um prazer estar recebendo aqui a TV Evangelizar. Vai conhecendo desde a fundação de Fortaleza, as primeiras igrejas. Também nós temos a nossa Aquiraz. A cidade de Aquiraz é a primeira capital do Ceará. Então é importante a gente ter esse ponto histórico, né? Nós temos aqui o município de Redenção. É o foco porque é o primeiro município do Brasil à libertação dos escravos. Então nós temos uma história que a partir daí vem a economia e Fortaleza se torna capital. Quando Fortaleza se torna capital, surge o quê? O comércio, a indústria, e aí Fortaleza vive um período conhecido como Fortaleza Belle Époque, porque nós tivemos uma influência francesa muito grande. Então, nós temos uma loja de 1911 com a Torre Eiffel. Então, aqui nós temos vários pontos que existem e termina aqui num castelo. Infelizmente, esse castelo ele foi derrubado. Em que local ele ficava? Ele ficava hoje na Avenida Santos Dumont, aonde é o artesanato Vigília Távora. Entendi. E aí nós falamos um pouco do nosso litoral. São 365 quilômetros de litoral, praias, dunas, né? E aí vem aquela contextualização, o Ceará, né? O nome Ceará, ele vem do canto da jandaia, por alguns historiadores, e outros historiadores é o Ceará por parecer muito com o deserto do Saara, né? Então ficou esse contexto. O nosso Instagram, Instituto _Intervalo. Lá você tem todas as informações, a nossa programação. E muito obrigada pela sua companhia no dia de hoje. Espero que você esteja aí descansando depois das festas natalinas, mas lembrando que a nossa programação continua aqui com você. Então, de segunda a sexta, você acompanha este programa aqui, o programa A Vida em Foco, logo depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Fique com a gente também durante o fim de semana e eu encontro você na segunda-feira. Fique com Deus.